Uma mobilização foi realizada nesta manhã no centro de Alto Araguaia, organizada pelo Ministério Público, contra a aprovação da PEC 37 no Brasil. Professores da UNEMAT, da rede estadual e municipal de ensino, além de universitários e outros membros da sociedade, participaram do ato. Para quem ainda não conhece o teor dessa emenda constitucional, essa emenda pretende criar no Brasil o chamado monopólio da investigação criminal. Ela proíbe que o Ministério Público e outras instituições possam realizar investigações na área criminal. Isso não atende ao interesse público, isso não é bom para a sociedade. A PEC 37 prevê que apenas as polícias civil e federal poderão realizar investigações na área criminal. Como disse recentemente o senador Pedro Taques, quando a legislação penal deixou a senzala e passou a atingir também a Casa Grande, uma parte da classe política se organizou para tentar retaliar o Ministério Público e para tentar impedir que o Ministério Público realize investigações na área criminal. É necessário que a sociedade saiba, a sociedade brasileira, que apenas em 3 países do mundo o Ministério Público não pode realizar investigações na área criminal. Quênia, Uganda e Indonésia. Como disse também o senador Pedro Taques, existem 2 tipos de pessoas que são favoráveis à aprovação da PEC 37 e que são contra o Ministério Público. Primeiro, aquelas que não conhecem suficientemente o trabalho realizado pelo Ministério Público e os contornos que a nossa Constituição conferiu à instituição. E, em segundo lugar, se encontram aquelas pessoas que conhecem bem o Ministério Público, que são aqueles nossos clientes contumazes, que insistem em tentar dilapidar o patrimônio público, que insistem em tentar desviar os recursos públicos. Essas são as pessoas que querem tolher, que querem impedir o Ministério Público de investigar crimes no país. Essa PEC, ela é o triunfo da impunidade, ela é o ocaso do Estado Democrático de Direito. Eu faço aqui um apelo à sociedade para que se mobilize contra a aprovação dessa PEC, para que se organize e pleiteie junto ao Congresso Nacional que essa PEC não seja aprovada. Eu quero respeitosamente propor ao nosso Congresso Nacional que faça um plebiscito sobre essa PEC. A meu ver, seria o melhor caminho. Nós vivemos num país democrático, vamos deixar o povo brasileiro decidir se o povo brasileiro quer o monopólio da investigação criminal. Vamos deixar o povo brasileiro decidir num plebiscito se a população apoia a ideia de que apenas as polícias civil e federal possam realizar investigações no Brasil. Na verdade, nós nos reunimos hoje nessa manifestação convocada pelo Ministério Público para demonstrar o que a gente pensa, né? Até como cidadão demonstrar o que a gente pensa a respeito da PEC. A gente entende que é uma PEC que ela, ao contrário do que algumas pessoas estão às vezes confundindo, dizendo que é uma PEC contra o Ministério Público, ou uma PEC a favor da polícia, ou tentando criar essa polarização entre Ministério Público e polícia. Isso não existe, né? A gente entende que, na verdade, a PEC ela não dá poderes à polícia. Na verdade, ela tira poderes do Ministério Público, do COAF, da Receita Federal, de maneira que eu, sinceramente, não vejo argumentos para que ela seja aprovada. Eu só vejo argumentos contra, né? Na medida em que você, inclusive, tira um elemento de proteção à própria polícia a respeito de alguns desmandos que, eventualmente, o alto escalão de governo no Brasil possa praticar, inclusive contra a polícia, né? Se em algum momento, para o cidadão perceber, por exemplo, se em algum momento a polícia estiver sofrendo alguma pressão política para que investigue conduza a investigação de um sentido ou de outro, o Ministério Público pode auxiliar a polícia, inclusive, a trazendo elementos na medida que o Ministério Público não tem essa pressão política. Na verdade, o Ministério Público é um agente que pode fazer a diferença no campo político e não sofrer pressão dela. De modo que, por isso, eu entendo que a PEC ela não deve passar, espero que não passe. O nome da PEC da impunidade realmente ela é um nome muito bem dado. Se algumas pessoas acham que o Brasil é o país da impunidade, a PEC ela será uma garantia de impunidade, uma garantia de que a máquina estatal ficará deficiente, principalmente diante de grandes atos de corrupção. Eu sou contra. Eu acho que a aprovação da PEC abre caminho para a corrupção. E o Ministério Público tem feito um trabalho muito bom com relação
ao trabalho de fiscalização e eu sou totalmente contrário à aprovação dessa PEC. Acho que é um retrocesso